Boa tarde, pessoal. Mais uma vez agradecer aí a presença de todos, nosso call mensal. Então a ideia aqui, como de costume, o Alexandre Azara, nosso economista-chefe, falar um pouquinho aí do nosso cenário macro. Na sequência, o Luiz Garcia falar um pouquinho do resultado dos fundos macros no mês de outubro. Foi um mês bem importante para nós, ou seja, foi um mês que foi a virada que a gente conseguiu dar, ou seja, conseguiu ultrapassar o CDI depois de um início de ano conturbado, complicado. A gente conseguiu dar a volta por cima, já estamos acima do CDI, com quase 100 basis points já acima do CDI. Então, o Luiz Garcia vai estar falando um pouquinho das estratégias do fundo e como está a nossa cabeça, como estão as posições aqui para frente. E depois, no final, o Renato entra falando um pouquinho da estratégia de renda variável, de como está a nossa cabeça, como estão as posições do fundo e da atribuição de performance do fundo, que está apresentando um resultado extraordinário. Faço destaque aqui que na janela de 24 meses, ou seja, na janela desde o início do fundo, é o melhor fundo da indústria no mercado de renda variável. Então, assim, é de chamar atenção, é de destaque. Então, o Renato vai entrar no detalhe com relação às posições, com relação ao produto. E aí, qualquer dúvida que eventualmente alguém venha a ter, vamos estar 100% à disposição. Como de costume a gente já vem fazendo nos últimos calls, algumas pessoas já mandaram perguntas para nós, então a gente já endereçou aqui. Então, durante a apresentação, essas perguntas já serão respondidas. Mas, porventura, caso surjam outras, estaremos à disposição, tá bom? Vou passar aqui a palavrinha para o Alexandre e aí um bom call para todos. Bom, boa tarde. Vamos aqui. Primeiro, acho que é um mês importante de estabilidades ou de melhora de maneira geral, e o mês marcado pela reunião do FMI, que a gente foi. Fiquei 6 dias em reuniões lá em Nova York e Washington, descobri o mundo inteiro. Acho que foi importante para ter algumas perspectivas e algumas percepções que a gente comenta no final. Então, a primeira coisa, de maneira mais geral, é que tanto o trade war, quanto o Brexit, quanto o medo de uma recessão global se reduziram em graus diferentes. Trade war é uma melhora significativa, o Brexit é uma melhora parcial e na história do crescimento global uma primeira sinal. Nos Estados Unidos, acho que a melhor analogia é Don Quixote, né? Nunca aconteceu a recessão, que era o moinho que parecia que era um gigante, nunca teve. Mas mesmo assim o Fed fez o seguro de 75 pontos e a gente entende que eles pararam agora, que não devem mais reduzir taxa de juros, porque não precisa, compraram o seguro para se as coisas dessem errado, as coisas não parecem estar dando errado, mas a condição de retirar o seguro é só quando e se a inflação for para cima de 2%, eu acho que para perto de 2,1 ou 2,2. Teve um café da manhã com o Bill Dudley, que a Goldman Sachs promoveu, que era do Fed de Nova York, foi presidente do Fed de Nova York há muitos anos, e ele falou que o Fed está com essa meta de fazer uma média de inflação de 2%, que sugere que nos tempos de expansão a inflação tem que ser maior do que 2%, 2,1, 2,2, o que para mim diz que ano que vem não vai ter alta de taxa de juros nos Estados Unidos, então uma mudança de cenário importante, melhor, ainda mais otimista para emerging markets. Na Europa, a gente escreveu aqui mais animadores, mas eu acho que é muito otimista escrever mais animadores, estão menos desanimadores os dados na Europa. E na América Latina, Brasil a gente já fala também, mas talvez tenha uma sinalização de um final de um processo de redução de taxa de juros. No Brasil, de maneira importante, acho que o medo de uma desaceleração mais dramática foi reduzido. Então, tinha dúvida se o segundo trimestre ia ser negativo, não foi, mas isso não foi suficiente. Aí teve durante um tempo uma percepção, um medo, um risco do terceiro trimestre ser negativo, também não foi. E o que a gente observa é uma tendência de ter taxa de juros e atividade econômica menos preparadas para o pior. Então, atividade
já deve ser acima de 2 ano que vem. E o Banco Central, a gente acha que eles vão cortar os juros 2 vezes de 25 ano que vem e uma de 50 esse ano. Chega o juro em 4, mas a gente acha 4,25 mais provável que 3,75. Um corte só de 25 mais provável do que isso. Então, vamos lá. Como é que foi o timeline? Esse slide na página 6 azul é o que é positivo, vermelho é o que foi negativo. Basicamente, negativo foi Hong Kong, protestos e o processo de impeachment do Trump. Positivo foi tudo sobre trade war e o adiamento do Brexit. Então, foram 2 fatos bastante positivos no mês. Como é que a gente olha isso aqui? No slide na página 7. Você tem a produção industrial. No vermelho, nos emerging markets, já deu uma melhora. Deu uma pequena estabilizada no mundo e já deu uma melhora também nos desenvolvidos. Quando a gente olha os PMIs, esses estão estáveis. Depois de uma melhora nos emerging markets, que foi a melhora basicamente da China depois do pior que tinha acontecido. Esse não é um quadro de recessão mundial. Esse é um quadro que teve uma recessão ou uma desaceleração expressiva em manufatura, mas que não contaminou de maneira geral o resto do mundo. Quando a gente olha manufatura, os desenvolvidos fora Estados Unidos, que é basicamente Europa e Japão, muito ruins, que é a linha amarela. China e Estados Unidos melhoraram já. E os emergentes sem China estão estáveis ali ao redor de 50. Então, o mundo está em recessão, tá por causa da Europa. Industrial, né? Então, manufatura tem um problema por causa da manufatura europeia. Ponto. Uma outra maneira de mostrar isso, esse slide na página 9. Olha aqui quanto caiu manufatura, que é o cinza, na Alemanha, quanto caiu na Itália, quanto caiu na Espanha, quanto caiu na Irlanda, e aqui a zona do euro como um todo. Mercados desenvolvidos caíram por causa de Europa. Aqui do lado direito, ligeiramente positivo ou neutro. Ao Brasil sendo grande surpresa positiva nos 2 casos. Então, o crescimento brasileiro tem sido bom. Principalmente se comparado com o resto do mundo. Tanto em manufaturas quanto em serviços. E serviços não teve uma grande desaceleração na Alemanha, teve uma queda no Reino Unido e um pouco nos Estados Unidos. Então, a queda em serviços foi maior nos PMIs, mas no PIB não teve nada disso. Os indicadores de confiança nos Estados Unidos, o ISM Non-Manufacturing melhorou, o ISM Manufacturing estabilizou, e o New Export Orders, que tinha afundado e que tinha causado um pânico, voltou bastante nesse momento. Só que o que é importante entender é que o colapso das expectativas, que a gente está chamando o ISM de expectativas, não foi acompanhado por um colapso na produção industrial. A produção industrial, no ano, não chegou a ficar ligeiramente negativa agora só. E quando você vai olhar serviço, olha vendas no varejo, está rodando a 3%, e o ISM Manufacturing desacelerou para 52, 53, 54, vindo de 58. Quando você olha o emprego em manufatura caiu, outros bens está 0, Health and Education cresce no mesmo ritmo que costuma crescer sempre, que é 50, e teve uma melhora expressiva nos últimos 3 meses do setor de serviços, com a última revisão do payroll. Então, teve um enorme pânico, um medo enorme com todas as tweets e maluquices de trade war, mas isso não foi verificado na hora de gerar emprego, na hora da demanda final. Importante, esse era um call convicto da gente que o mundo não estava em recessão, que no máximo tinha uma recessão em manufatura que era concentrada e que ela não ia contaminar o resto. E uma boa parte dos últimos meses, né, Luiz, foi um mercado muito nervoso com essa possível contaminação disso para lá. Quando a gente olha PIB e vendas finais, é exatamente esse o cenário. Tanto o PIB quanto as vendas
domésticas seguem acima de 2%, que é essa região inteira aqui. Potencial 1,75, só para a gente não faltar com a verdade. E aí, a gente separou, esse gráfico tem aí, a demanda final, Domestic Final Sales, tirando o efeito só do tax cut. Se a renda não tivesse crescido, e se toda essa renda que cresceu não fosse consumida, quanto teria sido o PIB? Eu roubei, entre aspas, porque ela não é todo o tax rebate não é integralmente consumido. Uma parte das pessoas poupam. Eu admiti que tudo que foi de renda, como se fosse consumido, e reduzisse do PIB, tá claro? Então eu fui mais conservador do que de fato foi. Mesmo assim, o PIB o tempo inteiro fica acima de 2%, ou ao redor de 2%, com potencial de 1,75%. Isso, para mim, é um sinal inconteste que o tamanho da desaceleração que você viu e que assustou foi por causa aqui do quarto trimestre e primeiro trimestre. Quando você vê os outros, olha como é que foi o segundo trimestre e olha como é que foi o terceiro trimestre. Então, a economia americana segue com tudo bem. O que não volta é a inflação. O healthcare, na média, contribuiu entre 2002 e 2008 com 0,20 para a inflação. Agora ele contribui com 0. Então, se a inflação era 2 antes, ela agora é 1,8. Ou seja, o healthcare, se não voltar ao que era, não vai voltar a inflação a 2. Ou os outros itens vão ter que ir para cima do que era uma inflação de 2. Isso está demonstrado nesse gráfico aqui. Esse é o Healthcare Services, o último ano está rodando a 2%. Entre 2003 e 2007 rodava 3,5%. Os outros serviços estão rodando a 2,1%, rodava 3%, também está baixo. Os bens estão fortes, que é o efeito do dólar forte, que foi esse período, né? Não o dólar... desculpa, esse efeito de bens aqui é efeito das tarifas, né? Não dos 25%. E quando você olha a média da inflação, os últimos 12 meses estão rodando a 1,7 contra essa média de 2. O que falta na terceira barra para ficar igual? Não é housing está acima, é healthcare services. Esse 1,4 de distância vezes 17% dá 0,2 de diferença. Você explica quase que toda a diferença por cima disso aqui. O destaque é a desaceleração da atividade na zona do euro. Tudo estabilizou, melhorou. A Alemanha está lá embaixo ainda, mas estabilizou. Então, mesmo a Alemanha, que foi a fonte de desaceleração e de recessão manufatureira nesse período, parece ter estabilizado. A taxa de desemprego está na mínima histórica na Alemanha, na zona do euro e na Alemanha. A inflação está baixa nesse 1%, só para lembrar, a meta de inflação é 2%. Na verdade, é um pouco abaixo de 2%, né? O teto é 2%. Aí tem uns rumores, numa das reuniões que eu fiz, que eles iam mudar o range da inflação para entre 1,5% e 2,5%. Se mudar para 1,5% e 2,5%, vai para o piso na hora. Todo mundo vai achar que é 1,5%. Mas é isso. Na Colômbia, uma sinalização forte que as taxas devem se manter estáveis, é uma posição importante para a gente. O mercado precifica um pouco de alta, a gente acha que não vai ter alta, não tem nenhuma sinalização de alta, esperando até o final do ano. A gente colhe alguns bases aí se não tiver alta de verdade. No Brasil, claramente, quando você olha as projeções, tem uma aceleração, a linha vermelha é a média contra a média que todo mundo olha. 2019, o quarto trimestre, vai terminar perto de 1%. Mas é importante entender que o year over year, ou seja, quanto vai estar o quarto trimestre contra o ano anterior, já vai estar em 1,5%. E a gente vai passar os 2 últimos trimestres, quase 3 últimos trimestres, ao redor de 2%. E uma coisa que o Lag achava importante era como é que era a distribuição ao longo dos trimestres, tá certo? Os 2 trimestres mais fortes do ano serão os 2 primeiros. E depois fica ali ao redor de 2 e 2,5. Então, a gente estabiliza esse negócio entre 2,5 e 3 nas projeções. E a linha vermelhinha só demora para chegar lá. Então, a gente termina o ano em 2,4, mas com uma sensação de crescimento que é a linha azul maior e o trimestre anualizado também maior do que ela, certo?
Então, para o outro ano é 2,5%, fica em moto perpétuo aí. Só para lembrar, o potencial a gente acha que é 0,5% ou 1% hoje. Então, tem um fechamento de ato importante, é por isso que o Banco Central está botando o juro abaixo do neutro nesse momento. Índice de condições financeiras segue bastante estimulativo. Aqui é o pontilhado que vale, está no menor valor desde 2013. A taxa de juros real ex-ante, pensando um ano para frente, né, descontando a expectativa de inflação, está no menor valor da história, 0,7. As confianças todas melhorando, menos a indústria, que é a que é a mais importante, que é a que tem mais correlação com a atividade. Mas a atividade industrial a gente acha que vai ser a última a recuperar no Brasil. Crédito, pessoa física, a linha azul, crescendo bastante, mas não de maneira excessiva. Com percentagem do PIB é 27%. Quando a desculpa não está aqui, mas só para deixar registrado, o crédito pessoa física, nesse momento, é menor do que já foi em outros períodos e tem um percentual pequeno de crédito imobiliário. O crédito imobiliário quase não cresceu até agora, então a gente está mais animado ainda com essa possibilidade. Dos indicadores mensais de atividade, você tem a pesquisa mensal de serviços estável, você tem a PIN estável, você tem a pesquisa mensal de comércio ampliada crescendo, que sugere que só o consumo é que vai ajudar o PIB mais uma vez. Os núcleos de inflação estão muito próximos de 2%. O X2, a gente prefere usar o X3, né, do que o X2, que é a medida do Banco Central. Eu gosto mais dessa medida, mas ela está rodando a 2,5%, 3% nesse range aqui. É muito abaixo do que é a meta de inflação, que é 4%. Por isso que a gente acha que o IOA está um pouco mais aberto que o Banco Central calcula. O Banco Central cortou o juro e avisou que vai dar 50 na próxima e que, se tiver movimentos depois da próxima, serão num ritmo menor. A gente acha que eles o farão por causa das projeções do modelo. Então, a meta de inflação está aqui, são esses 3 pontinhos vermelhos. Se você traçar uma linha reta aqui como uma trajetória interpolada, as metas só são para o final do ano, mas se existisse uma meta interpolada, a curva que fica mais parecida são 3 de 50, são 2 de 50, né, a partir de agora, ou uma de 50 e 2 de 25. O cenário com 50 e 25 fica abaixo da meta. Então, como a gente acha que eles querem colocar na meta, a gente acha que o mais provável é 50, 25 e 25. Alexandre, por que não 50 e 50? Porque o Banco Central disse que vai fazer mais devagar, depois do ano que vem. Então, por isso que para a gente 50, 25 e 25 é o mais provável visto de hoje. É isso. Sigo a palavra para o Luiz. Hoje eu tentei acelerar. Bom, boa tarde. Como o Marquinhos já ressaltou no início aí, um mês importante para a gente, um mês bem positivo. Basicamente, a gente conseguiu apropriar bom resultado em juros, com a reprecificação do ciclo de afrouxamento monetário, né, que o Banco Central sinalizou. Fizemos também um belo resultado em bolsa, a gente continua animado aí com a bolsa, achando as perspectivas bem positivas aí com essa combinação de números de crescimento na margem um pouco melhores, somados a uns juros baixos. E na posição de câmbio, que a gente abriu o mês com a posição comprada em dólar e virou a mão durante o mês. A posição de câmbio tinha iniciado o mês como um hedge, depois a gente percebeu que tinha uma boa chance dela dar uma virada, a gente conseguiu virar a tempo aí ao longo do mês, então foi muito bom, a gente conseguiu terminar o mês aí com 41 Bs apropriados na posição de BRL, né, de real. Ganhamos ainda alguma coisa aí nas Bs, aí, né, na parte de juro real, e alguma coisa também no S&P, também 16 Bs, essa é uma posição que a gente também está animado. Em relação às perdas aqui no mercado offshore, a gente perdeu com commodities, uma posição que a gente tinha em opções de ouro aqui, apostando que
e com essa melhora do clima, o ouro deixaria de ser tão demandado quanto vem sendo aí nos últimos tempos. A gente tinha umas estruturas com put de ouro, acabamos perdendo o prêmio. Juros de América Latina, essencialmente a posição de Colômbia. A gente viu no início do mês um número, do mês passado, um número de inflação na Colômbia bem acima do esperado. Isso deu tom para um mercado bem mais tomador ao longo desse mês. A gente acabou perdendo esses 30 bases aí na nossa posição aplicada em juros na Colômbia. E no mercado offshore também a gente fez uma posição em juros americanos lá também, apostando que podia ter uma abertura de juros mais forte, acabou gerando um resultado negativo. Mas colocando tudo no caldeirão ali, achei que foi um mês bastante positivo, sobretudo com a diversidade de performance aí, com todos os ativos brasileiros performando bem, ganhando dinheiro em juros, em bolsa, em juro real, em moeda, enfim. Acho que foi um mês bem significativo para a gente. Olhando um pouco para frente, né, a gente está vendo daqui até para não só o próximo mês, mas com uma janelinha talvez um pouco mais alongada, a gente está vendo essa combinação do mercado offshore continua esse processo de limpeza aí dos riscos, né, principalmente relacionado à questão do trade war. A gente acha que essa estratégia de dividir a questão da guerra comercial em fases ou etapas foi uma estratégia muito inteligente. A gente achava que era muito difícil conseguir fazer um acordo que compreendesse todas as questões, todos os problemas relacionados entre China e Estados Unidos. Então, essa questão de dividir em etapas, acho que foi uma estratégia muito inteligente, e com isso a gente está vendo aí a fase 1, a gente aposta que vai ser concluída com sucesso, com a boa chance de eliminação das tarifas inclusivas que estão previstas para para serem implementadas agora em dezembro, que deve manter o mercado internacional animado, tirando um cenário de risk-on. Aliado a isso, a gente vê também a questão do Brexit, aí, que parecia, né, durante o mês, que ia ter um encaminhamento positivo no curto prazo. Infelizmente, lá na última votação lá no parlamento, deu um passo atrás. Agora, com as eleições marcadas na Inglaterra lá para início de dezembro, ela entrou meio que em banho-maria, essa questão do Brexit, não deve dar sinal nem para um lado nem para o outro no curto prazo, mas já está num nível de organização, ou pelo menos mais próximo de ter uma resolução final. Isso é importante para limpar de vez esse ponto do radar. E lá fora, a grande evento que a gente está monitorando é essa potencial recuperação das economias, né, das economias desenvolvidas, sobretudo as não Estados Unidos, né, Europa, China, Japão, que estão começando a querer dar algum sinal de reversão do processo de desaceleração industrial que veio vendo aí ao longo do tempo. Isso é muito importante. Se isso aí começar a confirmar esse sinal de um crescimento um pouquinho melhor na margem, acho que já é suficiente para dar de vez o tom de risk-on do mercado internacional. E aqui dentro também, se mantendo no tema crescimento, também é algo também muito importante, né? A gente viu até pouco tempo atrás previsões de PIB negativa para o terceiro trimestre, agora a gente já não fala mais nisso. Como o Alexandre já colocou, o PIB na ponta já vai estar crescendo ali alguma coisa próxima de 2 e pouco por cento na ponta. Então, a gente acha que essa reversão na expectativa de crescimento é muito positiva aqui para os ativos brasileiros. O cenário político também com menos ruído agora, final de ano, enfim, a gente acha que esses dois vetores aí, interno e externo, somados, podem dar um belo ambiente de risco para esse final de ano aqui dos ativos em geral. A questão que se coloca quando a gente olha para os ativos brasileiros, especificamente, é onde capturar isso, né? Porque no mercado de juros, agora entendendo melhor a cabeça do Banco Central, a gente vê que ele já meio que contratou aí 50 e depois uma redução do passo para 25, e a gente não sabe quantos movimentos de 25 virão, como a nossa expectativa é de ter mais 2 movimentos de 25, mas como o mercado já está muito precificado, a gente não está vendo nenhum grande espaço nessa parte curta da curva de juros para aproveitar esse ambiente de risco. Nas partes intermediárias e longas da curva de juros, tem prêmio, mas também vai depender muito de como que vai ser a trajetória, né? De como e a que ritmo o Banco Central eventualmente irá fazer depois desse ritmo, depois dessa queda, a normalização da taxa de juros. Isso é um trade também que deverá demorar muito para
gerar ganhos significativos. Então, a gente está vendo um mercado de juros muito estreito, sem grandes oportunidades, tanto no juro pré quanto no juro real. No mercado de câmbio, a gente viu, né, depois do evento de hoje, que é um evento super importante para tentar contrabalancear o fluxo, que tradicionalmente é muito ruim no final do ano, era importante que hoje tivesse um leilão positivo, que desse um sinal de entrada de dólares mais forte. Então, a gente acha que o câmbio vai ser uma queda de braço entre o ambiente internacional, com venda de dólar no mercado internacional, somado ao fluxo de fim de ano aqui, né, sobretudo de remessa de lucros e dividendos aqui do Brasil, que é bastante ruim. Então, a gente acha que o câmbio também não parece ser um ativo que a gente espera grandes movimentos no curto prazo. E a Bolsa, sim, essa a gente continua bem animado, a gente continua achando que os vetores aí, os astros estão se alinhando cada vez mais para a Bolsa aqui andar. E o Renato vai falar com muito mais propriedade que eu daqui a pouco sobre isso. E o outro mercado que a gente está animado também é com a Bolsa Americana, né? Então, esse conjunto também de risco, né? Risco geopolítico caindo, crescimento americano ainda vindo num ritmo sólido, e a combinação de juros baixos pelo Fed sendo garantidos por um bom espaço de tempo, isso daí já é bastante positivo. Ainda soma-se a isso a sazonalidade de fim de ano, que é uma sazonalidade típica lá do mercado americano. Então, a gente está animado aí com as perspectivas da Bolsa Americana também para daqui até o final do ano. O que eu tenho para falar para vocês hoje é isso. Vou passar aqui a bola para o Renato. Boa tarde. Oi, boa tarde a todos. Queria comentar aqui um pouquinho o mês de outubro. O mês foi bastante positivo. Acho que a gente teve aí um ótimo desempenho em grande parte da nossa carteira, em específico nas ações que a gente vem aí falando para quem vem acompanhando a gente. Enfim, são os core positions que a gente tem. O mês passado elas não tinham funcionado tanto, mas não dá para esperar que elas funcionem todo mês. Acho que as maiores contribuições do mês passado foram posições que a gente teve, que a gente tem, né, e continua tendo em Petrobras, Magazine Luiza, Intermédica, Exetec, e a parte de financials aí que foi um pouquinho misturada entre Banco Pactual e Banco Pan-Americano, que é uma posição que a gente colocou no follow-on que eles tiveram. A posição demorou um pouquinho a pegar, mas depois de uns 20 dias ali, ela teve uma alta bem expressiva de uns 15% e veio com o resultado ontem, um resultado muito forte. Então, acho que as partes, assim, as posições que a gente tem continuam as mesmas, né? A gente salve algumas mudanças, a gente teve aí o Pan-Americano que entrou, a gente comprou uma posição de Vivara no IPO e depois a gente aumentou subsequentemente, que a ação não teve um desempenho tão bom quanto esperado, mas a gente está vislumbrando um valor ali um pouco maior para ela. Então a gente está tranquilo e aproveitou a oportunidade para aumentar. Obviamente a gente não foi alocado quanto queria no IPO, mas a gente conseguiu comprar um pouco mais barato que estava. Então o fundo ele retornou 7,3% no mês, contra uma bolsa de 2,3%, gerando um alfa de próximo a 5%, né, e colocando os resultados aí acima de 40% no ano, com alfa também bem expressivo aí, e bem condizente, né, com a nossa carteira que a gente vem carregando, os core positions, etc. Acho que aqui a composição um pouco a gente está em earning seasons e, obviamente, é um período mais trabalhoso para a gente, que é a parte de sentar, olhar os balanços, ver o que a gente tem, como estão indo, e é uma maneira de a gente acompanhar o dia a dia. A gente colocou aqui um pouquinho para vocês um quadrinho, obviamente, de onde estão nossas posições, né? Nossas maiores posições hoje estão no setor de financials, dividido em 5 companhias. Depois a gente tem uma posição relevante em saúde, que está dividida em 2 companhias, e tem uma posição em consumo discricionário, depois atividades públicas, energia, a gente tem CPFL ali, etc., concessões de transporte. Foi uma posição que a gente acabou a gente veio reduzindo um pouquinho para os resultados, teve um problema no porto lá, a Safra também com esse começo de acordo comercial, de entendimento, né, Estados Unidos e China, começou a ter um pouquinho menos de fluxo aqui para a parte do flow de grãos, trocou o CEO, né, o Júlio, que está lá há bastante tempo, desde o começo da compra da Cosan pela, né, a antiga LL, que virou Rumo, ele saiu, ele aposentou, entrou um CEO novo, uma pessoa que a gente gosta bastante, mas acho que combinou com a empresa ter 2 ou 3 meses ruins de volume, e a gente ficou, pô, vamos aqui, vamos ter que revisar isso aqui, fizemos um estudo bem refinadinho de safra,
a gente diminuiu o que foi acertado, né? A posição ela sofreu, acho que mês passado caiu uns 10%, e era uma posição de 10% para a gente do portfólio, foi para mais ou menos 3 ou 4. A gente não quer se desfazer e acabou que o papel começou a cair, a gente tem reolhado e vamos estar com a empresa agora após resultados, né? Então, período de silêncio, mas é um negócio que a gente gosta bastante, um nome que a gente gosta bastante, está com a gente desde o começo do fundo e a gente não quer também se desfazer dela por completo, mas provavelmente ela vai voltar a ser uma posição relevante nossa, a gente conseguir entender essas mudanças, né, da presidência, da gestão, se tem alguma coisa mais estrutural, ou se a história continua a mesma, né, só pendente a renovação da malha. Acho que dos resultados que a gente já teve, a gente fez esse quadrinho aqui, 3 posições que a gente tem em short, apenas uma, ela foi negativamente contra a gente, não subiu tanto, é ganhadora ainda, mas tiveram 2 que geraram alfa bem expressivo no mês. Não são posições grandes igual os longs, né? São posições de 3 a 4%, mas a gente conseguiu gerar e esse book está com mais ou menos 90% de assertividade no ano. Então, um mercado que subiu bastante, a gente não só gerou dinheiro em alfa, mas a gente gerou dinheiro em absoluto também, e os resultados delas confirmaram. Hoje a gente tem mais um resultado de um outro nome, a gente tem quatro nomes short no book, e hoje é o último que divulga. A gente também acha que a gente deveria se beneficiar aí de um resultado que vem estruturalmente ruim. Os outros têm sido resultados bem acima até da nossa expectativa. Então, a gente tem tido algumas expectativas aí com relação, especialmente na Magazine Luiza, a Lojas Renner e a Petro, com os dados de produção, que a gente já estava um pouco mais animado do que o mercado, e assim a empresa conseguiu superar até as nossas expectativas. Então, esse é um pouquinho do composto do book. A gente tem outras, né? Outras posições já divulgaram resultados durante novembro, também vieram fortes, que foi Pactual, Banco Pan-Americano, enfim, e outros que a gente tem acompanhado que estão com a gente aqui. O fundo hoje está com 18 posições, não mudou também tanto que a gente vinha falando. Acho que aqui... como é que eu faço para baixar? Que é um pouquinho do gráfico que a gente mostra sempre para vocês, né? O PI da Bolsa, ele obviamente, ele andou, né? Ele veio de 12 para 13, a gente sempre tem falado aí na casa dos 11, 12. Ainda a gente julga ser um PI extremamente barato, a gente acha que isso vai ter um repricing lá para os 15, 16, e vai sair dessas bandas aí, da onde a Bolsa tem negociado nos últimos anos, porque o juro, né, chegou onde chegou e ainda tem alguns cortes subsequentes, e a gente tem visto constantemente alocações aí, né, fluxo de bolsa pelo mercado local sustentando a saída do estrangeiro. Então a gente acha que isso ainda continua nessa tendência, não vai ser uma linha reta, né? Essa bolsa não vai bater 115, 120, 130, 140, 150 mil pontos sem ceder um pouquinho. Todo dia a gente está suscetível aí a fatores externos e até, né, obviamente, internos nossos, com bastante coisa a se conquistar ainda, mas a gente acredita que isso vai continuar nessa trajetória de alta e estamos super otimistas com a nossa carteira. Isso aqui também é um pouco de fluxo, né? A gente continua com alocações muito baixas na parte de Global Emerging Markets, a gente continua com as alocações bem baixas em relação à indústria brasileira, né? Em relação ao volume dos fundos que tem hoje, que já está na casa dos 5 trilhões, e essa alocação a gente estima que já esteja próxima a 12,9% a 13%, mas ainda é uma estimativa porque a gente não conseguiu pegar esses dados atualizados da Ambima. Aqui é um pouquinho do fundo, do desempenho do ano, isso é um resultado bruto, né? Que a gente coloca... teria que descontar a performance, a gente pega o índice comparado com o Bovespa. Então aqui, se você tivesse no começo do ano investido no fundo, ou se você tivesse investido em setores da bolsa em específico, né, obviamente o fundo está subindo aí 46%, 47%, também bruto mais uma vez, o setor de outros 24,5%, o setor de commodities 18,7%, o Bovespa, o índice em 18%, e o setor de bancos 8%. Então, investir no fundo ainda foi uma ótima escolha. Aqui é desde o começo, né? A gente fez esse mês, a gente está com 25 meses, 2 anos e 1 mês, já ultrapassamos aí os 550 milhões de reais administrados no total da estratégia, né? São alguns veículos, mas todos fazendo a mesma estratégia. O fundo ele já em percentual, em performance bruta também, a gente mais que dobrou o resultado, e em comparação a todos os outros setores, a gente também está fazendo um stock picking, foi acertadamente a melhor escolha do que o investidor normal ter comprado bolsa ou ter colocado os seus ovos aí em setores específicos que eles gostam. Então, assim, acho que o stock picking faz bastante diferença. Aqui é um pouquinho da onde a gente ganhou dinheiro, isso aqui desses 47%, né, que casa com aqueles 1,47 do primeiro gráfico do fundo no ano, mas aqui é basicamente a parte que me deixa bem contente
e satisfeito assim com o trabalho que a gente tem feito com a equipe. A gente ganhou dinheiro em absoluto, em alfa, em todos os setores, né? Obviamente uns mais, outros menos, mas enfim, foram todas estratégias ganhadoras ao longo desses 11 meses aqui, mas ao longo também, se a gente colocasse desde o começo do fundo. Então isso quer dizer que a equipe, né, mesmo uma equipe que eu tenha formado lá 2 anos atrás, obviamente tem algumas pessoas um pouco de mais tempo aqui, que a gente começou o fundo depois de algum tempo já aqui na Mauá para bolar toda a estratégia, mas é uma equipe que está conversando direito, estamos falando a mesma língua, estamos todo mundo na mesma página e todo mundo super dedicado aí, tentando achar oportunidades, né, e obviamente fazendo mudanças de posicionamento ao longo do tempo, entrando e saindo de posições, mas isso tem sido pelo resultado que dá para ver aqui um trabalho muito bem feito, apesar de ser um mercado que subiu, a gente conseguiu eleger sempre, né, tá na casa dos melhores nomes aí, ou setorialmente falando, ou, né, na parte de alocação do portfólio. A gente tem aqui um retorno esperado mais ou menos de quase 30% para os próximos 12 meses. Como eu falei, a gente está agora no divulgação do terceiro trimestre de resultado, e nossa carteira ponderada tem um crescimento de earnings da casa dos 35% a 36%, um resultado bem forte, então as empresas estão vindo muito bem, estão entregando os resultados, né? Então mostra que o nosso acompanhamento vem vindo bem em cima, né, do que a gente esperava, o que dá um conforto para carregar elas, apesar de posições aí que tenham subido mais de 100% no ano. E aqui a gente queria, né, só destacar, teve 2 eventos importantes para nossas 2 maiores posições. Uma é a Magazine Luiza, ela anunciou uma oferta que deve estar precificando na semana que vem, dia 12, de 4 a 5 bilhões de reais. No começo, né, a empresa ela divulgou o resultado, veio o resultado fortíssimo, então a gente teve aqui alguns drivers, né, a gente não olha o PI para ela, mas a gente olha GMV e crescimento do comércio eletrônico deles, etc. Então a empresa pela primeira vez ela teve 50% das suas vendas sendo representadas pelo e-commerce. Ela apresentou pela primeira vez os resultados de como vem vindo o Netshoes para ela, então é uma empresa que estrategicamente por um valor pequeno eles criaram uma recorrência extremamente assim brutal. A empresa no primeiro, né, trimestre aí de faturamento com eles quase fez 800 milhões de reais de receita, vai fazer 2,8, uma coisa assim anualizado no ano, 2,0 bi, e isso aumentou muito a recorrência dele. O que é importante, né? Quando a gente fala do tamanho de driver, tamanho de piscina, o quanto a empresa pode andar, o que a gente está olhando? A gente está olhando nesse gráfico aqui ao lado de grandes oportunidades, a gente vê aqui que Brasil, obviamente, quando a gente pensa em Magazine Luiza e Via Varejo, B2W, etc., a gente está pensando sempre em eletroeletrônicos e eletrodomésticos, né? Se a gente se colocar próximo a países, outros países do mundo, a gente vê o grau de penetração dessas estratégias, ou seja, ainda tem um gap muito grande em relação a eletrônicos e eletrodomésticos, né? Não só quanto os Estados Unidos, quanto ao país com maior penetração, que é a China, obviamente, e depois a gente colocou os Estados Unidos ali de acordo com os dados de consultorias que a gente, Euromonitor e Nielsen, mas a parte de baixo, que são, acho que as disparidades mais, assim, muito discrepantes. Então, você vê hoje, na parte de vestuário, que seria a parte da Netshoes, hoje na China, 29% da população já compra toda a parte de vestuário, e Estados Unidos 21%, online, aqui no Brasil ainda é 4%. A hora que você coloca a Netshoes ali dentro, que é o cara que está comprando um produto que você tem uma recorrência muito grande, né? Você compra uma TV a cada 3, 4, 5 anos, você compra uma geladeira, um refrigerador, um ar-condicionado também com tanto tempo desse. Quando você cria essa recorrência da pessoa, entrar no site de novo, gastar tempo e ter a possibilidade, né, que eles já começaram a habilitar poucas lojas, mas ainda é um projeto piloto, que hoje das 1.100 lojas, você já pode comprar um tênis e eles disponibilizarem isso na loja. E quando você vai para a loja, obviamente, o vendedor ali ele vai ser muito mais suscetível você a comprar outros produtos, porque você está ali no ambiente friendly, com Wi-Fi de graça, eles dão pipoca, enfim, os caras realmente são vendedores, eles estão muito aquém da concorrência, né? A gente fala que quando a gente olha esses 3 nomes aqui, né, Magazine Luiza, ele está num outro patamar, as outras 2 empresas elas precisam ainda acertar outras coisas em casa, que é muito mais focado no operacional, ou ainda na conversão de cliente, etc. Então, a gente está muito satisfeito, acho que essa oferta vai colocar um dinheiro importante para dentro de casa, né?
Acho que outros números chamaram a atenção, a empresa já está com mais de 5 milhões de cartões de crédito emitidos, uma carteira de mais de 10 bilhões de reais, uma parceria que eles têm com o Itaú da Luizacred. Então, assim, os números deles estão voando e a empresa era uma empresa com caixa líquido, então colocando esse dinheiro para dentro para crescer. A penetração deles hoje, tem 1.100 lojas, eles poderiam ir para quase 3.300 lojas, dos 5.500 municípios que você tem no Brasil. Então dá para imaginar que num período curto de tempo, se esse plano for factível, você poderia ver essas vendas quase que triplicarem aí ao longo do tempo e e-commerce, obviamente, dominando aí esse crescimento que vem ao longo dos últimos 11 trimestres, mostrando um crescimento de mais de 50% na parte de e-commerce. Deixa eu parar de falar um pouquinho de Magazine Luiza, acho que só contar rapidinho aqui, Intermédica também. Eles anunciaram uma aquisição depois, na semana passada, acho que na sexta-feira. Apesar de ter sido uma aquisição cara, ela tem sido em linha com as aquisições que foram feitas por outros concorrentes no setor há não tanto tempo atrás. Então a empresa comprou uma empresa, um M&A de 333 mil vidas, que é a Clinipan, né, que fica na parte de Curitiba e Joinville, fica na parte sul ali, né, do país. Você tem hoje nessa empresa, era um plano de saúde verticalizado. Ele tem 2 hospitais com 133 leitos, você tem 4 pronto-socorros, 19 centros clínicos e um centro de diagnóstico. Acho que quando a gente olha a aquisição de 2,6 bilhões de reais, que elevou a dívida, o net debt to EBITDA da empresa para 2,7, ali um pouco perto do que a empresa vinha guiando, que poderia vir até 3 vezes net debt to EBITDA. Mas quando você olha esse valor de aquisição, você tem que excluir 3 coisas. Você tem um escrow account, que eles colocaram de 150 milhões, uma parcela foi parte em ações, né, 200 milhões em parte em ações a 59,40, ou seja, o pessoal recebeu um pouquinho para embarcar nessa história de crescimento. Você tem 150 milhões de reais em imóvel e 750 milhões de reais de um tax shield. Então, quando a gente olha esses múltiplos dessa aquisição, não foi tão caro por um ponto tão estratégico que você está colocando para dentro da companhia, e se ela não comprasse, a competição ia comprar. Então, acho que não é um crescer a qualquer custo, mas é entrar numa nova praça e conseguir ver as sinergias que você consegue gerar e implementar em relação a todo o ecossistema que você tem ali dentro da Intermédica. A gente gosta tanto de Intermédica como Hapvida, né? A gente tem as duas, obviamente, Intermédica é uma posição bem maior. A gente continua super comprado na história, temos um crescimento de earnings per share de mais de 30% ano contra ano para os próximos 3 anos, e a gente está muito confortável aí que, né, apesar do mercado ter até batido um pouquinho na ação no dia da aquisição, a gente, né, aproveitou também para comprar mais um pouquinho. Estamos super comprado e confiante nos números que a gente tem aqui, do trabalho que a gente tem feito, do dever de casa. Acho que do mais é isso, né? Hoje a gente teve também da posição relevante Petrobras, que nem o Lag falou, o leilão para a empresa foi excelente, então eles conseguiram ter 90% do melhor bloco, isso já era esperado que eles seriam um pouco mais agressivos. A expectativa que a gente tinha mais gente interessada nisso, então ficou um pouco de frustração ainda da versão do estrangeiro querer entrar no Brasil e tomar risco, e obviamente que para o país, na parte fiscal, isso influencia um pouco, porque era uma entrada de dólares super esperada pelo mundo inteiro, né? Inclusive a gente aqui para contrabalancear esse finalzinho de fluxo de ano, mas como play para a empresa é muito importante. Acho que a ação teve uma volatilidade muito mais do que deveria, então abriu subindo 2%, 3%, chegou a cair 4%, 5%, depois veio o statement da companhia que o medo era que agora que a empresa entrou nesse ritmo de desalavancagem, ela iria, né, alavancar a empresa novamente para poder honrar com esse compromisso que eles fizeram com o bloco, mas aí depois o CEO da empresa saiu dando um statement falando que não seria feito, né, nenhum tipo de emissão de dívida, etc. Acho que trouxe um conforto, a ação voltou. Então, como ativo, é um ativo ótimo, porém, a nossa decepção foi muito mais no tom de falta do gringo, né? E depois teve comentários do Crivella essa semana, enfim, com pedágio, inovação de pedágio de linha amarela, mas enfim, a falta do estrangeiro com interesse no Brasil, mas para a empresa é um belíssimo ativo e acho que vai ser uma ótima aquisição aí para o portfólio deles, né? Para conseguir garantir um crescimento de uma empresa que mais do que se desalavancou e segue no plano deles. Então, a gente continua super otimista, obviamente a Bolsa vem subir, né? A gente vem subsequentemente falando disso nos outros calls, a gente continua entusiasmado, já tivemos aí meses bons ou ruins, mas acho que no agregado está dando para fazer um bom trabalho e continuamos super comprados, né, com essas histórias de longo prazo que a gente tem aí
e queria agradecer o tempo de vocês aí, se eu me estendi muito, fica aí para a próxima. Pessoal, mais uma vez, obrigado pela participação de todos. Eu agradeço ao Renato, ao Luiz, ao Alexandre. Caso alguém tenha algum tipo de dúvida, queira entrar no detalhe em algum assunto específico, estamos 100% à disposição, tá bom? Um abraço e um bom mês aí para todos nós. Tchau, tchau.